Doutor Mário, do ponto de vista energético, o Brasil tem uma grande diversidade de fontes de energia. A gente tem a hídrica, tem a eólica, biomassa, a solar, que está chegando agora como sendo uma grande tendência aqui no nosso mercado. Diante desse cenário, que espaço a gente pode esperar para a geração de energia a partir do lixo? O vento existe, o sol existe e o lixo existe. Só que o lixo afeta a saúde pública e afeta condições ambientais. Portanto, o tratamento do lixo ele compete com a alternativa do aterro. Ele tem que ser, digamos, economicamente viável em relação ao aterro. Sendo assim, ele tem prioridade sobre qualquer outra alternativa, no nosso julgamento. Então, ele não é uma fonte que concorra com as demais fontes? Não é. Ele concorre com a alternativa de enterrar o lixo, enterrar energia. A gente está vendo que estados como Rio de Janeiro e São Paulo começam a desenhar algum tipo de política pública, como eles chamam, ou preferem chamar, específicas para aproveitamento do biogás. Que impacto isso pode trazer para o futuro desta alternativa energética, que seria o aproveitamento do lixo? Bom, vamos considerar duas hipóteses primeiro. A hipótese de geração do biogás através do aterro, ou a hipótese de geração do biogás através de uma operação industrial, digamos assim, um complexo industrial economicamente viável. No aterro, que é o que está acontecendo em São Paulo, eu não considero que a geração do biogás seja um objetivo primário. Ele é uma situação que procura consertar um mal já efetuado. Quer dizer, enterrou-se o lixo e depois de algum tempo, não imediatamente, pode-se produzir biogás com captação parcial, talvez 40% do que ele é realmente produzido. O resto vai para efeito estufa. Então isso não é, digamos, uma política, digamos assim, ambiental ou energética como pode ser qualificado. A política seria no sentido alternativo, de você gerar energia do biogás através de um processo industrial, tecnicamente, ambientalmente e economicamente viável. Certo. Então o senhor não batiza o que vem acontecendo nesses estados que eu citei como uma política pública efetiva para esse tipo de solução? Não uma política pública para a solução de geração de energia, é uma política pública para a minimização do efeito danoso de enterrar o lixo, que deveria ser evitado. Certo. E a ANEEL recentemente aprovou a resolução 482, que cuida da microgeração e da mini geração, permitindo que esse tipo de geração seja até disponibilizada na rede de distribuição. Isso aí é um incentivo, o senhor vê como um incentivo para o aproveitamento do lixo de uma forma energética? Eu vejo isso como um incentivo, mas não para o aproveitamento do lixo em si, porque ele está limitado por essa resolução a micro, digamos assim, geração, entre 100 kW e 1 MW. Ora, 1 MW é muito pouco lixo usado ou tratado para gerar energia, não é viável. Então isso se aplica a outros processos, digamos assim, talvez eólica, solar, etc. Quer dizer, agora falando de ANEEL, existe a resolução 271, que essa sim confere, digamos assim, uma vantagem expressiva à geração de energia do lixo, porque ela evita, digamos, ou elimina ou dispensa o pagamento da taxa única de transmissão e a taxa única de distribuição até a geração de 30 megawatts a partir de massas, digamos assim, residuais do lixo. Podia até ser um pouco mais flexível, mas já é isso. Mas eu acho ainda que falta na ANEEL uma outra resolução. Que resolução seria essa? A resolução seria aquela que equilibraria melhor, digamos assim, os interesses comerciais entre, digamos, o consumidor, a empresa distribuidora de energia e o gerador independente. Porque hoje, se um consumidor optar por
ter energia gerada de fontes, digamos assim, renováveis, ele tem que pagar uma taxa de reserva para a distribuidora pesada. Ora, essa taxa de reserva poderia ser evitada, diminuída, cancelada, porque, afinal de contas, a Associação da Energia do Lixo tem um interesse de saúde pública, de ambiental, etc., que não deveria ser penalizado, deveria ser mais estimulado. Isso dificulta um pouco a viabilização do processo de geração de energia. Não elimina a possibilidade, mas dificulta. Essa seria a flexibilização a qual o senhor se referiu em relação a 271? Não, seria uma nova resolução. E qual seria a flexibilização na 271? A 271, a flexibilização seria dizer o seguinte: até 30 megawatts não paga TUST nem DUST. Por que até 30? Podia ser até 30, de 30 a 50 paga 30%, de 50%, quer fazer uma gradação, certo. Não fazer uma interrupção brusca, né? Porque se eu gerar mais do que 30, eu não tenho direito nenhum de transmitir sem custo. O que deveria ser incentivado, na verdade, ele é limitado. É limitado. E é uma limitação que às vezes não atende, digamos assim, a expectativa de geração de energia do lixo. Isso o senhor acha que vem desincentivando a produção, a geração dessa alternativa energética? Não é isso que vem desincentivando. O que vem desincentivando é talvez a prioridade que está se dando para aterro sanitário, por razões que depois se explicam, mas eu acredito que essa situação é a situação que vai ser contornada ou vai ser superada pelo exercício da Lei 12.305, da Lei Federal. Certo. A gente já viu, a gente tem visto aqui no Brasil algumas iniciativas, né, de aproveitamento do biogás, né, de aterros sanitários, né. É o caso do aterro Bandeirantes lá em São Paulo, né. Como é que o senhor avalia os projetos existentes hoje no Brasil? Olha, o aterro sanitário, se ele existe e produz gás, essa produção de gás só é econômica ser captada para geração de energia numa faixa, talvez de 5 a 10 anos de existência do aterro. E ainda assim, essa captação era limitada a 40% a 50% do gás gerado. É um mal menor, quer dizer, você reduz em 60% a 50% a emissão de gás de efeito estufa. Mas não deve ser considerado isso como um objetivo, digamos assim, primário, tanto assim que as receitas provenientes da geração desse gás não entram na avaliação do custo dos aterros, da rentabilidade de quem está fazendo o aterro. Aquilo é uma coisa que está diferida e não entra, digamos assim, em valores presentes para considerar uma receita futura. Certo. O senhor considera que os aterros eles produzem o biogás de uma forma meio que anárquica, né? E isso torna essa alternativa ineficiente? O senhor me disse que o aproveitamento do biogás fica na faixa de 40% a 50%. Né? Sim. É isso mesmo que acontece? Esses números, esses percentuais, eles são baseados em quê? Esses percentuais são baseados no seguinte: você, para procurar captar o gás, você tem tubulações que estão penetrando até o fundo do aterro. Ora, o gás, ele não tem, digamos, um direcionamento de dizer procura a saída. Ele vai procurando as saídas de modo que é impossível você conduzir o gás todo para os pontos que você determinou de captação. Agora, o que eu chamo de biodigestão anárquica é porque ela é lenta, ela é progressiva, ela se dá durante décadas. Eu vou te dar um exemplo. Se eu pegasse uma quantidade de matéria orgânica e levasse para um aterro, e a mesma quantidade eu fosse levando para uma biodigestão anaeróbia, eu dissesse um dia, a biodigestão anaeróbia ia processar e produzir o gás em 15 dias, e o aterro ia levar 20 anos. Então esse que é o problema. Depois de um aterro encerrado, ele produz gás e chorume por mais 20, 25 anos. Ele tem que ser muito monitorizado. Haja visto o que está acontecendo em São Paulo, naquele shopping. É isso. Ou seja, o risco ambiental é muito grande. É muito grande. É muito grande. Certo. Tanto assim que na União Europeia é proibido levar matéria orgânica crua para aterro.
Não é porque não tem espaço, não. É porque o risco ambiental e contaminação do solo e recursos hídricos é grande. O senhor falou aí o mercado europeu, e o senhor antes também me falou sobre a diferença do lixo brasileiro e do lixo europeu. Dá para a gente explicar isso melhor? Qual é essa diferença? O lixo europeu ele contém mais material reciclável, plástico, papel, celulose, etc., do que matéria orgânica. A percentagem é mais ou menos de 18 a 20% de matéria orgânica no lixo europeu, mesmo no lixo canadense, americano, enquanto o nosso é 50 a 60%. Com isso, digamos assim, o poder calorífico do nosso lixo, que é uma incineração in natura, o mass burning, como chama, tem um poder calórico muito baixo, gera muito menos energia do que o lixo europeu. Certo. E como se aumenta essa eficiência? Ela vem da onde? Esse poder calorífico, como é que ele fica maior? Ele fica maior no limite que você procura, como está, digamos, concebido no nosso projeto integrado, fazer uma triagem, separar a matéria orgânica num processo de biodigestão anaeróbica, produzindo biogás, rico em gás metano, e só incinerar o CDR, que é o lixo seco que não foi reciclado. Enquanto ele não está sendo reciclado. Pode ser que um dia ele venha a ser totalmente reciclado, como determina a lei. Eu acho que está algumas décadas à frente ainda. Certo. Antes de falar um pouquinho, falar mais a fundo do projeto integrado, né, e o senhor falou da lei, eu queria saber um pouquinho da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O que ela traz de importante e como ela pode incentivar, ou se ela incentiva, o aproveitamento do lixo de uma forma energética. A lei, ela prevê, digamos, uma condição, digamos, de priorizar a parte de reutilização e reciclagem para retorno à cadeia produtiva. Ela denomina isso de logística reversa. Né? Muito bem. Isso significa dizer que, pela lei, aplicando-se a lei, os municípios são obrigados a exigir das fontes geradoras, primeiro, a separação da matéria orgânica e do lixo seco, de tal sorte que ele fique mais facilmente reciclável. Diz também que, num período de 4 anos de vigência da lei, está proibido, digamos assim, levar material potencialmente reciclável, reutilizável para uma destinação final, seja ela qual for. Isso dirige, digamos assim, as soluções de destinação final para o aproveitamento de resíduos sólidos que tenha, digamos, uma potencial diminuição de componentes incineráveis com mais rendimento térmico e mais componentes de matéria orgânica teoricamente biodigerível, tá certo? Para a geração de biogás. A lei, então, ela induz a essa situação ser feita de uma maneira muito determinada. Tem gente que diz que na Europa não se recicla mais do que 26% do material reciclável. Quer dizer, a Europa não é Brasil. Nós temos 1 milhão, em torno de 1 milhão de pessoas que têm a função de catadores e recicladores, que vivem disso. Vai na praia e você vê como é que se cata a lata de alumínio, né? Então a lei está fortalecendo a formação de cooperativas e fortalecendo a alimentação de materiais recicláveis e reutilizáveis para o pessoal que atua nessa área. Essa é a força da lei. A lei estimula também a geração de energia elétrica, né? Mas ela estimula sem criar muitos benefícios fiscais ou benefícios de outra natureza que deveriam ser criados pelo governo. Recentemente, no estado do Rio de Janeiro, houve uma isenção de ICMS incidente sobre uma fábrica de carros que vai ser montada aqui. Não é bem a isenção, porque a isenção não pode, é um diferimento. Mas o diferimento de 25 mais 25 anos é uma isenção. Mas ninguém pensa em isentar a energia elétrica do lixo numa proporção positiva de ICMS, que é 30%.
deveria correr, para poder facilitar o mecanismo previsto em lei de geração de energia. A lei diz, gera energia, desde que seja tecnicamente viável e ambientalmente viável. Mas tem que se estabelecer parâmetros para se tornar economicamente viável. Certo. Porque, no final dos contas, é um benefício, digamos assim, de energia renovável, saúde pública e qualidade ambiental. Certo. Então, quer dizer, pela letra da lei, a incineração, como é que é? Incineração. A incineração, ela é afetada, é isso? A lei sendo aplicada, você vai transformando a matéria orgânica coletada in natura cada vez com menos componentes incineráveis de alto poder calorífico. Plásticos rígidos, plásticos filmes, papel, papelão, etc. Tá certo? Então você, se dá na Europa a incineração com 20% de matéria orgânica, já exige da municipalidade o pagamento de $150 para viabilizar o empreendimento lá, aqui com 60% de matéria orgânica, com menos energia gerada, você iria exigir muito mais da incineração. Certo. Da incineração. Mas muito mais da incineração significa dizer inviabilizar, porque o aterro teria prioridade econômica. Tem municípios que não conseguem pagar R$40 por aterro, mais o custo de transbordo e transporte. Imagine pagar R$500, R$600 para uma incineração. Certo. Do ponto de vista de benefícios, né, o que o senhor considera como sendo ideal, né, para que haja esse incentivo a essa alternativa energética? Bom, eu quero primeiro dizer o seguinte, que não é dizer que todos esses incentivos têm que ocorrer para se viabilizar. Na verdade, quanto mais incentivo ocorrer, você viabiliza a geração de energia a partir do lixo, associada ao fato de diminuir ou até mesmo eliminar a taxa municipal que se paga para a destinação final. Tipo, o aterro é R$40 a R$50. Então, se você gerasse energia com injeção de CMS, talvez o COFINS, PIS não, que é social e é pequeno, se tivesse aquele conceito em que a ANEEL vai buscar uma resolução em que não deixe quem vai utilizar a energia do lixo como alternativa pagar o custo de uma reserva teórica para a distribuidora, tá certo? Isso já seria, digamos, um valor fundamental para você viabilizar e até mesmo diminuir a taxa municipal de destinação final. Deixa a prefeitura aplicar isso em saúde pública, em escola municipal. Correto. Existem várias tecnologias aí possíveis de serem usadas para geração a partir do lixo. Do ponto de vista econômico, né, o que é viável realmente hoje que vai permitir gerar uma energia a um custo baixo? Gerar energia a um custo baixo, com incineração, que é aquilo que mais é colocado no mundo afora, nas condições brasileiras é impossível. Eu não conseguiria gerar energia a partir da incineração a um valor inferior aos R$450 por megawatt-hora. O que teria que ser feito, se fosse o caso de privilegiar a incineração, seria criar incentivos, diminuir impostos, acidentes, etc. Mas em cima da incineração, como eu já falei, você está indo de contramão com a lei vigente. A lei vigente quer incinerar menos material incinerado, quer reciclar mais, quer reutilizar. É a logística reversa. Então, eu acho que a incineração no Brasil é inaplicável. E será cada vez menos. E qual é a alternativa aí? O projeto integrado? O projeto integrado, ele é uma alternativa. Ele consegue ser viável nas condições existentes, precisando de algum apoio, né, principalmente nessa área de reserva de mercado para as concessionárias.
as concessionárias teriam que abrir mão de ter, digamos, uma cota permanente de uma reserva de energia a ser utilizada. Porque isso onera muito, digamos assim, o comprador. Na verdade, o consumidor de energia, ele tem que estar diante de um cenário em que ele tenha a energia gerada através do lixo em valores inferiores à energia normal. Ele ser estimulado a fazer. Mas como é que ele pode fazer isso se na paralela ele tem que pagar aquela reserva para um momento em que, por uma questão qualquer, um mês, 15 dias, interromper aquela energia? Então isso tem que ser feito. Também ser analisado a potencialidade de reduzir o ICMS incidente. Esse já até afetaria um outro cenário, que seria a redução da taxa municipal de destinação final. Ou seja, é possível viabilizar para um produtor independente o fornecimento de energia para um consumidor com alguns acertos, digamos assim, de incentivos fiscais e logísticos. Os principais são esses: ICMS incidente sobre a energia elétrica, você paga 30% aqui no Rio de Janeiro, já é caro, né? Em condições normais, imagine para a energia que você tem com geração, fonte geradora, algo que resolve saúde pública e qualificação ambiental, qualidade ambiental. Sim. E também a parte da ANEEL, essa que eu me referi. Certo. Quer dizer, uma comparação aqui, o senhor fala que o processo de incineração ele não seria inferior a R$ 450 por megawatt-hora contra R$ 250 do projeto integrado. É verdade. Esse é o ganho mesmo? Essa é a vantagem econômica? É a vantagem econômica, porque no projeto integrado você tem uma capacidade de rendimento térmico 60% maior do que numa incineração convencional. E você também ganha alguma vantagem também na taxa de conversão, no coeficiente de conversão de energia térmica ou de energia elétrica. Na incineração convencional você tem 20% de conversão de energia térmica elétrica. No ciclo combinado, o material incinerado tem 33%. O biogás, a geração de energia, ele tem cerca de 35% a 38%. No ciclo combinado, ele chega a 50%. Então, o somatório disso faz com que o custo da energia gerada para a mesma quantidade de lixo processado é bem inferior, em torno de 60%. Certo. E o que é, doutor Mário, o projeto integrado? Como ele funciona? Bom, o projeto integrado, ele não é uma invencionice nossa. Ele existe na Europa, sob certo aspecto. Lá eles chamam de Mechanical and Biological Treatment. É você fazer uma separação mecânica, tá? Eles não usam mecânica manual, mecânica do lixo, separa material orgânico para fazer a compostagem anaeróbia e produção de biogás, e o material seco do lixo eles podem ir para um aterro de inertes, e nem incinerar, porque a incineração não pode ser cara, nem incinerar. Um aterro de inertes na Europa é possível fazer, não pode levar matéria orgânica para o aterro. O que foi feito aqui é aproveitar a geração do biogás com biodigestão anaeróbia da matéria orgânica, que no nosso caso é 50% a 60% da composição no lixo, e incinerar o CDR, aquela parte que não está sendo reciclada. Enquanto a lei vai apostando em impondo a reciclagem, vamos convivendo com isso, mas se incinera o que não está reciclado. Só que o ciclo combinado, ele aproveita o calor de exaustão do gás, do biogás que gerou energia, para superaquecer mais o vapor que saiu da caldeira de recuperação do sistema de incineração. E com isso eu tenho uma eficiência maior na turbina. Então há uma composição que deve-se o nome de ciclo combinado otimizado. Isso realmente é um desenvolvimento tecnológico desenvolvido dentro da Copetec, que nós temos acesso. Certo. Mas não é uma coisa difícil, porque, veja bem, você pegar um vapor superaquecido que sai da geração de uma caldeira de recuperação de um sistema de incineração e com uma fonte externa, você levar essa temperatura com um nível maior, é uma troca térmica. Envolve uma tecnologia proprietária envolvida. Tão aplicável assim. Doutor Mário, além das rotas tecnológicas tradicionais,
o que está vindo por aí em termos de novas tecnologias? Existe esforços de desenvolvimento de algumas linhas tecnológicas alternativas à incineração, à compostagem anaeróbia, que estão em fase ainda de desenvolvimento, porque não se confirmaram ainda sua vantagem econômica em relação às existentes. Tecnicamente, ambientalmente, são ajustadas. As principais que existem aí, de acordo com instituições internacionais, que principalmente define isso, a pirólise, que na verdade é uma tecnologia convencional de você, com calor externo, provocar a combustão da matéria do lixo com ausência de oxigênio. Então você produz um gás de síntese, alcatrão, e a gaseificação, que é quase semelhante, mas você faz a mesma coisa com um pouco de oxigênio. Então não precisa de fonte externa de calor. Também produz gás de síntese, alcatrão. Existe a conversão com arco de plasma, que é uma coisa muito nova. Você tem uma corrente elétrica que passa num cátodo e eleva a temperatura a 4.000 graus, incinera tudo do lixo. Gera um gás de síntese que gera energia elétrica e o resíduo final são os vítreas, que são as bolinhas de gude. Mas é caro o processo. É caro no sentido de que a energia elétrica gerada não compensa, digamos, os investimentos e o custo de operação. Existem também processos ligados a esquemas de despolimerização. A despolimerização é você pegar aquilo que foi polimerizado, quer dizer, com cadeias de carbono extensas, são os passos do mais, e com processo de catálise, etc., você quebrar essas cadeias. Quebrando essas cadeias, você vai gerar o quê? Combustível líquido, combustível gasoso, que é etanol também. Mas são processos que estão ainda em fase de desenvolvimento e afirmação sobre o aspecto econômico. O senhor vê que cenário para essas novas rotas? Em quanto tempo elas poderiam ser viáveis do ponto de vista econômico? A técnica utilizada, os equipamentos utilizados, não vão ser tão mais simplificados do que existem. O que acontece é que, de repente, você, num processo qualquer de dificuldade de ter petróleo disponível, você tem que reaproveitar tudo que pode reaproveitar, o preço eleva, então você, por exemplo, numa despolimerização, você pega o material polimerizado e transforma em diesel e etanol e metano, a coisa se viabiliza. Eu não vejo possibilidade a curto prazo de competir com as existentes. Certo. Cenário que de 15, 20 anos ou mais? Não sei. Não sei dizer. Não consegue estimar? Não consigo estimar. Tá certo. Do ponto de vista de volume, né, de quantidade de lixo para a gente gerar 1 megawatt de energia, né, o que é necessário nesses processos que a gente tem hoje? Mais convencionais. Mais convencionais, isso. Um processo de incineração, 1 megawatt, você está associando a um processamento de 55 a 60 toneladas diárias de lixo. Está no processo de biodigestão, processo integrado, digo, você tem a vantagem de ter a mesma geração, 1 megawatt, com 30 a 35 toneladas de lixo. Certo. Hoje, no caso da Plena, vamos falar um pouquinho agora da Plena, do seu posicionamento estratégico, então, como o senhor coloca a Plena aí nesse mercado? O que ela está apostando, em que ela está apostando? Nós estamos atuando já há algum tempo, apostando de que as águas correm pelos vales. Ou seja, a gente fura o chão para tirar petróleo, que é energia, e fura o chão para jogar lá o lixo, enterrar o lixo, que é energia. Segundo os estudos que eu já vi na Copetec, um barril de petróleo equivale energeticamente a uma tonelada de lixo, não só geração e conservação. Então, isso é uma verdade. Dentro desse cenário, nós desenvolvemos esse projeto integrado, que não é uma invenção absoluta, mas é uma situação de uma
adequação ao cenário brasileiro de coisas existentes, com a vantagem do ciclo combinado, que competiria com qualquer outra tecnologia existente, incineração em particular, e tenderia a ser uma alternativa saudável para não enterrar o lixo. Saudável sob o aspecto ambiental, social e econômico. Ou seja, um custo equivalente ou mesmo inferior ao do aterro. Esse custo do aterro, ele pode ser muito variável. Quer dizer, tem municípios que pegam lixo aqui, levam para ali e enterram, R$40 a tonelada. Está muito próximo do que está acontecendo no Rio de Janeiro, levando para a Seropédica. Tem municípios, em Barueri, que tem que levar o lixo para centenas de dezenas de quilômetros distantes. Aí tem que pagar transporte e a destinação final no aterro. Ou seja, o seu custo varia de 40, 50 a 100. E cada vez vai ser pior, porque cada vez você vai ter menos espaços para poder, digamos, administrar um problema de aterro. Então, eu acho que a nossa solução é uma solução que a Plena está vendo no futuro próximo, que está ajustada ao perfil da lei existente. Certo. Quer dizer, dá para o senhor sintetizar bem, deixar bem claro as vantagens? O senhor falou vantagens aí do ponto de vista ambiental, econômico e social, né? Dá para a gente deixar bem claro quais são essas vantagens dessa solução que é o projeto integrado? Bom, sobre o aspecto ambiental, se eu comparar com um aterro, ele não tem características de poluição ambiental, ele não polui, a não ser, digamos, no processo de incineração dos combustíveis, a emissão de CO2, mas isso qualquer coisa emite CO2, que aliás de todos os gases de efeito estufa é o menos danoso, é reabsorvido quase só fotossíntese, né? Então, ambientalmente, isso acontece. Se você for para um aterro, parte desse gás não é captado, ele é de efeito estufa, com gás metano, que é 21 vezes pior do que o efeito do CO2. E pior do que isso, você produz chorume que se infiltra em recursos hídricos, lençóis freáticos. Vão me dizer que não, que existe uma camada de impermeabilização, que isso, aquilo, não funciona. Os pelos vão ter deformações que vão provocar infiltrações. E é por isso, não por outra razão, que é proibido na Europa. Esse sobre o aspecto ambiental. Sobre o aspecto social, nós estamos criando emprego e renda. O processo de triagem, ele vai ocupar cooperativas que vão reciclar, numa operação mecânico-manual, aquele lixo que não foi coletado seletivamente. Isso em volume pode significar 6, 7, talvez 8% do volume de lixo que está ali. Dá emprego e renda, né? Sobre o aspecto social ainda, a gente pode considerar que esse projeto integrado, ele produzindo, digamos assim, composto orgânico, ele permite no próprio município ou em município vizinho a recuperação de solos degradados, plantar oleaginosas, plantar biodiesel, produzir biodiesel, certo? Plantar oleaginosa, produzir biodiesel. Sob o aspecto, digamos assim, econômico, dependendo das condições que nós tivemos oportunidade de conversar antes, quer dizer, de isenções fiscais, certas coisas, ele pode trazer uma grande vantagem para o município. Quer dizer, que em vez de gastar em transbordo, transporte, destinação final em aterro, ele economiza um valor expressivo. Pode ser menor do que R$40 a tonelada. Certo. Do ponto de vista assim, de diferenciais da Plena no mercado, né? Como é que o que o senhor identifica como sendo esses diferenciais no mercado bem competitivo? Bem, o que eu posso dizer a esse respeito é que nós estamos preparados para poder, digamos assim, assessorar investidores na aplicação de tecnologias, digamos, de ponta, na concepção desse projeto integrado, tecnologias já comprovadas de operação mundial
perfeita, seu aspecto técnico e ambiental. Ter com isso, digamos assim, uma rentabilidade atrativa para o investidor, ajudá-los a fazer toda a parte de engenharia também, coordenar a parte de engenharia executiva. Podemos também ajudar a gerência de implantação do empreendimento, no que diz respeito a gerenciar a construção civil e montagens eletromecânicas, e até, digamos, treinamento e operação do conjunto fabril. Isso aí é o portfólio de serviços que vocês estão oferecendo ao mercado. Estão oferecendo ao mercado. Temos uma particularidade que oferecemos também ao mercado. Essa particularidade é o seguinte: esse projeto ele se viabiliza uma certa escala mínima de resíduos sólidos, na faixa das 600 toneladas por dia. Existem muitos municípios que geram 100, 80, 120, e que a estrutura de gestão dos estados e até mesmo do governo federal estimula a formação de consórcios. Isso significa dizer o seguinte: um município que produz 100 toneladas de lixo vai transportar esse lixo para um aterro privatizado no município vizinho. Ele tinha aqui um lixão que ele tem que acabar. E vai ter que fazer lá um curso de transbordo, transporte e do aterro. O dinheiro que ele não gastava com lixão, que está errado, é química ambiental, ele passa de repente a ter que gastar provavelmente 70, 80, 65 reais por tonelada. Nós poderíamos fazer um projeto em que ele faz uma triagem mecânica manual, dá emprego e renda para a cooperativa local, faz uma compostagem aeróbia, baratinha, com injeção de ar para aumentar o tempo de compostagem, de digestão, diminuir o tempo, produz um composto orgânico que ele usa, vende, utiliza, recuperação de matas ciliares, em reflorestamento, em parques e jardins, etc. E o lixo que vai sobrar, que é o CDR, lixo seco, não vai incinerar, fazer um aterro de inerte, que não tem chorume e não tem gás. Se ele for estimulando a coleta seletiva, que nós ajudamos a planejar também, para atender os dispositivos legais, esse volume de lixo a ser enterrado vai diminuindo. Não vai zerar, mas vai diminuindo. Então o custo dele, de 65, 70, 80, cai para um valor no máximo de 20. Nós podemos assessorar nesse aspecto também. E esse valor que você está falando é valor que financeiro, não? É valor de tonelada? 20 por tonelada. De tonelada. 20 reais por tonelada. No caso desse exemplo que o senhor deu aí de 100 toneladas, né? Um projeto desse, com essa solução de vocês, né? Do projeto integrado, quanto de investimento seria necessário? Inferior a 8 milhões. Sendo que parte desses 8 milhões pode ser obtido do Fundo de Participação de Eficiência Energética da concessionária local, que é obrigado a aplicar em dinheiro. Isso, P&D. Isso entraria como P&D? Não, PEE. PE, Programa de Eficiência Energética. Parte desse investimento. Outra parte podia ser financiada pelo BNDES, de uma forma muito favorável. Ele ia pagar o financiamento com uma parte da economia feita. Ou então, entregando BNDES crédito de carbono, que ele pode obter em função desse projeto. Existe, para pequenos municípios, hoje, uma verba no governo federal para eliminar os lixões a fundo perdido. A fundo perdido. Não faça aterro, não enterre, até porque o aterro tem uma vida definida. Faça uma coisa definitiva. Os municípios conhecem esse fundo, usam esse fundo? Eu acho que, pela experiência que a gente tem, existe muito município brasileiro que poderia usar esse fundo se tivesse competência administrativa para isso. Às vezes falta isso. Nós podemos ajudar a chegar lá. Certo. Planejar e chegar lá. Correto. Quer dizer, então, toda uma assessoria desde a obtenção do crédito até a operação de uma unidade. Outra coisa que o senhor me falou, doutor Mário, foi acho que é Ecopolo Energético? Ecopolo Energético. O que é o Ecopolo Energético? O Ecopolo Energético é, no fundo, você fazer do lixo um aproveitamento de energia e geração de mecanismos de mais energia
digamos assim, eficientes. Quer dizer, o lixo ele já gera energia por biogás, produzindo biodigestão da matéria orgânica. Ele já pode produzir energia pela incineração daquilo que é o lixo seco. Ele já pode produzir o composto orgânico. O composto orgânico ele pode ser utilizado para a recuperação de solos degradados dos próprios municípios, estimulando cooperativas que vão plantar oleaginosas. Com oleaginosa você produz biodiesel. Com uma fração proteica produzida pelo esmagamento alimenta a incineração já montada. Então você tem um complexo no qual você entra com lixo, sai com gás, sai com energia elétrica, sai com biodiesel, sai com emprego e renda e trabalho. Você cria toda uma cadeia produtiva em torno do... E mais ainda, você, além disso, todos os recicláveis que são obtidos em coleta seletiva ou fazer triagem, eles podem dar origem ao que nós chamamos de ecofábricas. Quer dizer, você pega o PET e faz tecido, ou faz vassouras. Você pega o plástico rígido, picota, extruda e faz tubulação de esgoto. Enfim, você faz aplicações que as cooperativas ou pequenos investidores podem também entrar. Certo. Isso nós chamamos de um ecopolo. O senhor falou então da forma de atuação da Plena, dos serviços que a Plena oferece ao mercado. Em termos de parcerias, né, com fabricantes, com, vamos dizer, entre aspas, donos da tecnologia, qual é o perfil desses parceiros da Plena para atuar aqui no mercado? Bom, nós temos o perfil daqueles que são detentores de tecnologia, temos o perfil daqueles que são fabricantes dos equipamentos principais, onde nós chamamos que existe uma tecnologia, uma engenharia de produto, como é que eu fabrico um fragmentador, quem sabe fazer isso, com as eficiências que deve existir, né? É uma peneira rotativa, né? Então temos essas parcerias com tecnologia, com fornecedores de equipamentos que concentram alguma tecnologia, uma engenharia de produto, né, que a gente chama, e com parceiros que são capazes de fazer, digamos, as construções e montagens de uma maneira muito eficiente e rápida. Então a Plena não é uma empresa que ela vai fazer a construção, vai fazer a montagem, vai fabricar equipamentos. Ela tem acesso e tem domínio de algumas tecnologias, como triagem, por exemplo. Mas nós buscamos integrar aquilo que é o que está mais eficiente e existente e fazer com que as coisas aconteçam. Certo. Assessorando a prefeitura desde a parte de licitações até a parte de audiências públicas, que tem que ser feito, né? Licitações, etc. Então o grande foco da Plena são as prefeituras. As prefeituras. O lixo é a prefeitura, o dono do lixo é a prefeitura. Certo. Doutor Mário, a gente falou de tecnologias, de regulação, de mercado, de posicionamento da Plena, dos seus serviços. Faltou algum detalhe, alguma questão a mais que o senhor gostaria de acrescentar para a gente concluir? Eu queria dizer apenas o seguinte, que o projeto, conforme concebido, ele não conflita com os dispositivos legais que incentivam, digamos, a reutilização e reciclagem cada vez maior, até a eliminação de todo o material para entrar num processo de recuperação e de reutilização. Ele se ajusta ao cenário progressivo das coisas. Evidentemente que você não vai fazer uma coisa aqui e na semana seguinte é diferente, mas em 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos as coisas vão se mudando. Então hoje eu posso ter uma incineração do CDL maior, amanhã tem menor. Um dia até diminuir e zerar, não incinero mais. Acabou, coleta seletiva chegou um milagre de 100%, eu tenho só matéria orgânica. Então, no limite, o nosso projeto integrado se desintegra, vamos dizer assim. Fica com... Isso não vai acontecer nunca, né? Mas só uma projeção no limite. Ou seja, o nosso projeto ele não conflita com os dispositivos legais. Ele se ajusta ao que existe hoje e é permanentemente ajustado à progressão do que acontecer por força de lei. Quer dizer, é uma solução flexível. É flexível.
flexível. Correto.